Para ficar um pouco mais claro, tudo isso que eu estou falando, como que o processo de fabricação vai interferir no processo de montagem? Como que eu vou desenhar o processo de montagem e depois revisar o processo de manufatura? Agora que vai ficar mais claro, porque o DFMA, que é uma junção, né, do design para manufatura e para montagem. Então aqui a ideia, né, é reduzir ao mínimo a quantidade de peças. O produto ideal é ter apenas uma peça, que nem eu falei, ou nenhuma peça. A simplicidade é a chave. Então muitas vezes eu falo, né, que eu sempre brinco com o pessoal que o princípio da engenharia é fazer mais com menos e a solução mais simples sempre é melhor. Então sempre pense dessa forma. Então um projeto, né, com número mínimo de componentes. No caso, redução da quantidade de fixadores. Eu tenho 4 arruelas e 4 parafusos. Ué, se o meu produto ele está desenhado dessa forma, né, ele foi definido para mim na matriz morfológica dessa forma, com 4 parafusos, um quadro e uma chapa, o que eu posso fazer para fixar ele em algum local? Então vamos ver qual que é o material que ele é feito, se precisa ter essas 4, qual que é a forma que ele tem e como que ele vai realizar essa função. Ué, então aí eu posso colocar ele onde ele vai ser fixado, ao invés de colocar 4 parafusos, eu faço um encaixe e um parafuso de fixação. E aí ele já fica travado lá na onde que ele tem que ficar. Outra forma, padronizar os materiais e acabamentos e componentes. No caso aqui, é que esse desenho aqui talvez não dê para vocês verem tão bem, mas depois, na hora que vocês imprimirem o material, vai dar. Ou então, na hora que vocês verem o PDF, também vai ficar melhor. São 5 tipos de parafuso diferentes. Então, no caso, a gente padronizar, acabar ou diminuir essas variações, colocando o quê? 2 variações de parafuso só. Às vezes eu fico pé da vida, por exemplo, quando vem alguma coisa aqui em casa, quando você compra uma estante, quando você compra um móvel, e aí tem para montar lá, que vem aquele mundaréu de parafuso de trocentos milhões de tamanho diferente. E às vezes chega alguma coisa para você montar que tem 4 tipos de parafuso diferentes para uma estante inteira. Então é essa que é a ideia, né? Então você conseguir determinar que, por exemplo, o produto seu vai ter todos os parafusos do mesmo tipo. Então vai ser muito mais fácil montar esse produto. Fabricar e montar. Porque a fabricação não vai precisar fabricar 2, 3, 4 ou 5 produtos, parafusos diferentes. E na hora de você montar, você vai ter um parafuso ou 2 tipos de parafuso que é muito mais rápido de se montar. Que ele pode pegar aquele lá que serve para qualquer furo. Desenvolver a abordagem de um projeto modular. Eu falei de modularidade para vocês no primeiro semestre. E eu usei exatamente esse mesmo exemplo do aro do Fusca. Se vocês lembram, ele tem a cúpula de reflexão, né? A lâmpada, o vidro e esse aro. Então, para você desmontar e repor alguma peça e fazer algum tipo de troca, você tinha que acabar desmontando todo o farol para fazer isso e depois montando ele todo de novo. Já no caso desses novos, né, eu coloquei do Gol, mas pode ser de vários outros. Hoje quase todos os carros são assim, modulares. Se estraga alguma coisa, ele troca o farol todo. Ou no caso só a lâmpada, porque a lâmpada ela tem uma modularidade suficiente só para tirar ela e colocar. Então não precisa fazer aquele negócio. Você tira o componente todo, trocou a lâmpada, voltou o componente todo. Ou você tira todo o componente e coloca um novo. Então isso que é o interessante pra gente. Eliminar parafusos, arruelas, ou molas, ou roldanas, ou tudo que for atrapalhar o processo de automação. Porque o interessante é deixar tudo padronizado e o mais simples possível para poder ser automatizado. Então, no caso, aqui você tem 2 tipos de parafuso e 2 tipos de arruela. Aqui nós estamos usando um tipo de parafuso com a arruela integrada, que é só colocar e parafusar na rosca. Então fica muito mais simples, né? O risco e tempo para montagem será reduzido. O risco de errar, né? Eu pegar a arruela errada por parafuso certo. E a redução de tempo total de manufatura, porque eu não vou estar trabalhando com 2 coisas ao mesmo tempo. E redução de custo de manufatura, que o custo de fabricar 2 parafusos e 2 arruelas. Agora um parafuso só e a rosca. Acabou. Aqui, né, isso aqui é uma coisa interessante, voltada, né, para utilizar componentes de forma ergonômica. A gente sempre vê essa questão
mais relacionado à antropometria, né? Os recursos que a gente tem para medir e adaptar os produtos ao homem. A videolaparoscopia, ela era feita, né, com 2 ou mais equipamentos. Às vezes precisava até de 2 pessoas para operar. E o médico acaba utilizando as 2 mãos dele para fazer a laparoscopia. Aí depois se tornou esse, né, com o estudo da ergonomia, esse tipo de equipamento aqui, com uma pegada, né, mais parecido com uma pistola. E depois virou esse equipamento aqui que parece mais uma caneta. Isso dá liberdade, né, dá conforto ergonômico, porque todo mundo sabe que cirurgia demora pra caramba. E às vezes a pessoa fica de pé várias horas, mexendo com o equipamento com 2 das mãos. E às vezes cansa. Esse equipamento pode ser manuseado com apenas uma das mãos. E depois deixa o médico com a mão livre para fazer outro tipo de coisa, outro tipo de serviço ou outro tipo de atividade. Ao mesmo tempo, né? Ganhando tempo, é mais ergonômico e mais prático. Tá vendo a redução de componentes que vai auxiliar a diminuir o custo de manufatura, a ergonomia e a funcionalidade. Então, o que? É o DFMA na essência dele. Então, segundo Buffered, Dewhurst, Ignite, né, um em 1989 ou 2002, as condições geométricas, lembra que a gente falou do DFA, que tinha um triângulo da forma do material e do processo? Aqui eles estão focando na forma, que as condições geométricas dos componentes podem gerar condições de melhores ou piores manuseios. Então isso é um estudo essencial para a gente agora, para ver como que a forma do produto vai interferir na manufatura e na montagem desse produto. No caso da simetricidade, sempre que possível projetar detalhes simétricos sobre os 3 planos ortogonais do componente. Ou seja, este componente ele é mais simétrico do que esse componente aqui, que ele fica aqui, esse eixo, aqui não sei se dá para vocês perceberem, aqui a circunferência é maior que aqui. Né? Então essa simetricidade é interessante. Para aí que está a função que exija uma simetricidade. Nós vamos ver outros exemplos aqui que a assimetria é melhor. Então você tem que ver para o processo de fabricação, a função que ele vai desempenhar, o material e a forma que ele vai ter. Então, dependendo da função que ele vai desempenhar, a forma simétrica, nesse caso, nesse exemplo, é melhor do que a assimétrica. Aí nós temos a assimetricidade. Fala isso, Rafa, 3 vezes. É a necessidade, né, específica de que o produto ele tenha uma condição que não seja simétrica. Né? Aqui nesse caso, nós temos que ele é plano aqui, ele é, né, meio oval, meio elíptico, com os 4 pontos aqui dele. E aqui ele é totalmente... a circunferência dele é perfeita, né, e 4 pontos. Então, dependendo do produto, essa assimetria é necessária. Um grande exemplo que a gente vê disso, eu sempre falo em todas as minhas aulas, é o bueiro de rua. Então ele tem uma tampa que a gente fala que é redonda, mas ela não é redonda simétrica. Porque se ela fosse redonda simétrica e virasse, a tampa caía dentro do bueiro. Ela é levemente assimétrica, porque se ela virar, ela trava, ela não cai. E aí ela fica parada, e aí chega o agente da prefeitura, tudo, ou outra pessoa, um cidadão de bem, vamos dizer assim, e vou ajudar a prefeitura. Pá, e fecha lá a tampa. Ou então, para uma eventual manutenção, vai lá e fecha. A assimetria melhor nesse caso. A acomodação entre as peças, né? Providenciar detalhes nos componentes sem afetar o funcional do produto, né? A funcionalidade do produto, para prevenir a ocorrência de aderência entre as paredes internas de uma das extremidades ou durante o transporte, principalmente quando a formação de pilhas dificuldade em movimento extra para a retirada de uma peça da pilha. Então, nesse caso aqui, é totalmente liso e não tem nenhuma reentrância na superfície do fundo. Né? Eu estava procurando outra palavra, mas não me ocorreu. Então é incorreto porque permite a adesão entre as paredes e o fundo. Então, ou seja, o produto trava. Pensa naqueles copinhos plástico. Quando você vai puxar um, aí você puxa 5. Ou seja, tem um atrito entre as paredes,
Eles não estão colados, mas acaba arrastando, e você, quando quer tirar um da pilha, acaba tirando vários. O correto a se fazer é ou colocar uma superfície, ou colocar, que nem ele colocou aqui, uma reentrância, evitando, né, a adesão. O copo, no caso, ele não iria até o final do outro, né, um entrando no outro, ele não iria até o final, e aí ele ficaria um pouco para fora, evitando que tivesse um encaixe completo um sobre o outro. Aqui é outro, né, de uma outra variação, outro exemplo sobre a acomodação entre as peças. Aqui, né, como se eles fossem um pouco mais fechados, então não iria até o final. Mas mesmo assim, poderia ocorrer algum travamento. O aumento do ângulo poderia ajudar a evitar esse travamento, mas o excelente, né, é acrescentar um ressalto. Então você acrescentou um ressalto simples aqui, ele pode ser empilhado e não vai ter adesão entre as partes alguma. Ah, mas professor, isso aí aumenta o custo do processo de fabricação? Aumenta. Mas o processo de... Aí é que nem eu falei para você, é a interação entre o processo de fabricação, a forma, o material, para atingir a melhor manufatura e montagem de acordo com a qualidade exigida. Então, talvez esse aumento, né, no custo de fabricação justifique, por exemplo, as perdas que esse tipo de problema poderia causar, de acordo com a qualidade exigida desse produto. Embaraçamento. Né? Existem geometrias de componentes que têm a tendência natural de se embaraçar umas às outras. E essas peças, né, estocadas em movimentação, principalmente fornecidas a granel. Então você pega, por exemplo, um aro desse simplesinho, que tem uma abertura, né, uma arruela que tem uma determinada abertura, aí você vai pegar, imagina o operador que vai pegar na unidade produtiva dele para trabalhar com essa peça, aí vem um monte, aí ele tem que ficar perdendo o tempo dele, o tempo padrão dele lá, e desmontando para poder usar a peça. Então faz uma arruela, precisa da abertura, precisa, mas faz uma abertura que não permita, aqui gente, eu juro para vocês que tem uma abertura, tá? Uma abertura suficiente que não permita que um aro entre no outro. Você consegue trabalhar com ele, consegue, e aqui não vai ter um embaraçamento, porque a espessura desse item não consegue atravessar essa abertura. Outro exemplo de dificuldade de embaraçamento, mola, né? Essas molas comuns, elas têm naturalmente uma capacidade muito grande de embaraçar, principalmente porque se for essas de encaixar, elas vão se enroscar todas. Então o que eles fazem? Aumenta um pouco Nossa, eu esqueci. A distância entre um anel e outro da mola. E aqui você fecha, né? Ao invés de ser aberto, ele é fechado, essa alça. E aí você coloca o engate no componente, não na mola. Entenderam? E aí você vai evitar o embaraçamento. Só que aí você tem que, obviamente, corresponder ao coeficiente elástico, né? O coeficiente da distensão e compressão dessa mola de volta, né? Outra dificuldade de embaraçamento, quando você tem essas peças, né, de encaixe, proteção e união, elas vão se enroscar de diversas formas, e aí, que nem eu falei para vocês, fazer um simples chanfro ali, uma simples dobradura, evita que elas sejam embaraçadas. Outra, né, adesão por contato da superfície. Essa adesão de contato da superfície, nós observamos em peças que elas sofrem algum tipo de desgaste ou algum tipo de atrito. Então, se você tem uma superfície lisa, elas podem, depois de um tempo, né, vamos supor, elas oxidam e um em contato e uma com a outra gruda. E aí esse tipo de união é indesejado, porque você acaba perdendo duas peças. E aí o que é feito? Né? Uma das soluções propostas é criar mini superfícies, né? Ao invés da superfície ser lisa, ela ter ali uma linha, um ressaltozinho só, né? Para evitar que tenha tudo e você consiga fazer a separação. Mas normalmente, né? Se possível, você deve criar, né, outras alternativas para a separação das peças. Por exemplo, redução da dificuldade do rompimento da tensão superficial da camada de óleo. Você manter elas com uma leve camada de óleo
uma em cima da outra, que aí o óleo evita o contato delas, e aí você não vai ter nem a oxidação e nem a união das peças por nenhum tipo de outra forma. Isso só sempre acontece quando você guarda, né, peças justapostas em forma de feixe. Por exemplo, vergalhão tudo junto, chapa de aço tudo junta. Então isso aí, pelo contato, acaba tendo, né, algum tipo de como é que fala? União, né, adesão por contato. Outras formas, né? Outras situações. Então, pensa o seguinte, que você está trabalhando com formas pequenas, formas lisas e de difícil manuseio. Então, que ao invés de você pegar, né, e ficar sofrendo para pegar um preguinho, uma alça, uma chapinha pequenininha, ou uma peça de plástico, ficar dobrando, e uma taxinha, depois na aula vocês vão mexer com Lego, vocês vão ver as pecinhas pequenininhas, ao invés de vocês pegarem todas essas pecinhas, até usando pinça, sempre que possível, evitar, né, e projetar as peças para não serem escorregadias, delicadas demais, flexíveis demais, que às vezes você está pegando, você precisa fazer uma fixação, ela está toda mole ali. E muito pequenas ou muito grandes e dificultando demais o manuseio ou até mesmo oferecendo perigo, né, de perda, você pisar em cima, você, não vou falar para você engolir porque você não é criança, mas às vezes, né, vai que. E essas peças teriam potencial de algum outro tipo de situação de perigo, como por exemplo ponte aguda ou com gume cortante ou que lasca facilmente, né? Por isso que eu sempre falo, né, a forma, a função, o material. Outra parte interessante é a gente ver, né, nós vemos o manuseio do componente. Então, você tentar verificar como é a peça e como que seria, né, a interação das peças para ter pouca ou nenhuma resistência para inserção, promovendo, né, chanfros ou guias de inserção entre as peças. Aí nesse caso eu sempre falo do pistão do carro. Qualquer vídeo que vocês vão ver no pistão do carro, você precisa encaixar um eixo menor dentro do maior. E aí, por exemplo, se você vai colocar ele muito justo e você coloca um tiquinho errado, como na figura aqui, ele vai entrar torto e pode engatar ali e travar de uma maneira que você não consiga. Então você fazer ele um pouquinho maior para ele servir de guia, o próprio eixo menor servir de guia dentro do eixo maior, melhor. Aí no caso do pistão do carro, esse engate deve ser minucioso, deve ser milimétrico. Porque o óleo é a única coisa que precisa passar no atrito do pistão. Porque ele precisa fechar a câmara de combustão lá com bastante precisão e selar aquilo lá para os gases poderem se expandir e queimar e fazer a propulsão do motor. Então, nesse caso, vocês vão ver, sempre vai ter o cara colocando uma guia. Ele coloca uma guia para encaixar o pistão sem ter nenhum milímetro de desvio. No caso aqui, né, serve também para a parte do pistão, ao invés, né, a saída de montagem dos pinos. Então, nesse caso, para não ter problema de colocar em posições incorretas, o que fez? Ao invés de deixar ele, né, só com a guia aqui, o menor entrando no maior, com pouquíssimo espaço, aqui não tem uma forma correta dele entrar. Aqui, né, ele poderia entrar qualquer lado da peça. Então, nesse caso, foi colocado uma linha reta para guiar, né, para guiar o acionamento correto e de forma que ele entre e ele se encaixe com o pino que tem aqui. Então, são as duas formas, né, a reta e a com o pino. Então, sempre que possível, a saída, né, de ar do alojamento ou no eixo pode ser através de furo presente ou rebaixo que permita uma montagem mais suave, sobretudo em conjunto com peças com pouca folga. Então, no caso do pistão também, né? Então, no caso aqui é para permitir a saída de ar, né? E no outro caso é para entrar de uma maneira mais macia, mais correta. Aqui, em situações de montagem de eixos com rebaixo, ou os corpos cilíndricos ou não, né? O que acontece? O diâmetro menor serve de guia, a inserção mais fácil. E o diâmetro de montagem sem guia.
No caso aqui, esta parte ela é menor, então ela tem um ajuste perfeito. Na hora que a peça entrar, vai entrar totalmente ela e não vai sobrar nada. Então, muitas vezes, na hora de você encaixar, o cuidado deve ser maior e aí aumenta o tempo. Não que seja errado, mas é mais difícil de inserir a peça. Então você vai demorar mais tempo. Então, se você for levar em consideração, você aumenta um pouquinho o eixo vertical aqui e a própria parte menor vai ser de guia para a inserção total do produto. Então vai servir mais fácil. Você já consegue encaixar lá e soltar a peça e ela vai entrar facilmente. Providenciar para que as peças com rebaixos longos sejam automaticamente realizadas no eixo de furo pela utilização de chanfros convite. O que é um chanfro convite? Eu vou explicar para vocês. Todas as duas peças aqui, elas fazem, né, esse formato, né? E a mola precisa encaixar aqui. Só que para você, se aqui for reto, como nessa imagem aqui, né, corre o risco da mola não cair e você ter um retrabalho. Agora, o que é um chanfro convite, né? Isso aqui tem um ângulo, uma angulação. Então não vai ser reto, ele vai ser, né, angulado e qualquer ângulo que a mola cair, ela vai parar no meio. Então ela vai bater, mesmo que ela bata na lateral, ela vai escorregar e vai cair. Então isso que é um chanfro convite. Aqui, né, os componentes têm que ter uma forma que a sequência de montagem seja como uma pirâmide sobre o eixo em um imaginário de referência, que geralmente permite a montagem por cima. Essa forma geralmente facilita a centralização automática das peças e evita a ocorrência de montagens cegas. Ou seja, o que significa isso para nós? Você criar uma peça que a ordem de execução da montagem não seja enganada. Eu não possa montar uma peça menor antes da maior, ou vice-versa, né? Dependendo da forma. Por isso que a gente fala, o triângulo de novo, da forma que esse componente vai desempenhar a função dele e o tipo de material. Então, por isso que se cria, né, essa centralização automática para que você não consiga fazer uma montagem errônea do seu componente. Outra forma, né, é evitar que o projeto, né, de sistemas, durante a montagem de subcomponentes, subconjuntos, seja necessário segurar e manter posicionada uma das peças para servir de ponto de posicionamento e inserção de outro componente. Né? Então, aqui a peça ela é reta. E aí eu tenho que ficar segurando essa peça aqui para eu conseguir fazer a fixação ou alojamento de outro componente por cima. Isso é errado. Porque você corre o risco de fazer uma montagem errada ou sofrer até um acidente. Agora, se ela tiver uma reentrância e eu conseguir encaixar ela, eu botei, parou e aí continua o processo, toca o barco. Então essa operação realmente é necessária para prever a inclusão de algum detalhe na peça, ou seja, machucar a peça, para que essa fique parada, provisoriamente centralizada na posição até ser montada e travada definitivamente. Então é você conseguir fazer, né, com que essa peça seja montada e não precisa ser manipulada até a espera dela do componente para poder fechar. É aqueles famosos pinos guia, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você monta os pinos, aí eles ficam esperando aqueles pinos, aí você fecha o material com eles. Com o Lego vai ficar supimpa para vocês entenderem. Então, projetando, né, inserções e fixações. Nesse caso aqui, o pino é curto. Teve um caso anterior parecido. Para a peça necessária ser solta antes de ser colocada. Então, se você solta, ela não vai na guia correta, ela erra e cai e dobra. Então, fica em montagem correta e tem retrabalho. Se eu aumentar esse pino aqui, a peça pode ser colocada em posição e ser solta antes. Então, ela já está fixada, eu solto, beleza. Então, esse potencial problema de inserção, a peça precisa ser solta antes de ser posicionada. Então, né, a circunstância é importante a criação de detalhes que gerem confiança na trajetória da montagem correta. Isso aí é importantíssimo para vocês evitarem retrabalho. A diretriz do DFA, Guias Gerais de Projeto, esse aqui é uma das partes que eu mais gosto, né, que é a eliminação de componente. Então, evitar conexões. Se existe necessidade dessas conexões, sobretudo, né, conexões flexíveis, fios, cabos, etc.,
deve tentar localizar o melhor alinhamento possível para eles. Então aqui nesse caso, tem um fio ligado nessa lateral, outro fio ligado nessa lateral. O que foi? Muito fio fica muito solto. Aí o que eles falaram? Ah, então tá, vamos diminuir o fio, coloca aqui um, coloca aqui outro e tá aqui os dois componentes. Mas tem jeito de melhorar. Por que não? Deixar só no engate. Engata eles e elimina o fio. Tá bom, mas a gente consegue melhorar mais ainda. Vamos fazer os dois uma peça só. Acabou. Né? Então, essa é a ideia. De fazer o mínimo de componente possível ou um único componente. E outro projeto, né, de forma geral, para montagem, né? Então essa forma de operação de montagem não fique inacessível. Então você tem aqui, eu tenho que colocar essa parte roxa, essa parte azul clara, fixar com 4 parafusos e colocar a tampa. E aqui, por exemplo, e na hora que eu colocar essa tampa aqui, o resto todo vai ficar, né? Eu coloco essa cobertura total por cima, que não fique todas as outras partes inacessíveis. Porque aqui, na hora que eu colocar, vai ficar tudo inacessível. E se eu tirar só essa tampa azul no novo desenho, tudo está acessível para mim. Então mostrar a situação, né, que onde os parafusos ficam dentro da caixa necessária, dificultando o posicionamento desses. Então lá, tá vendo que tem essa reentrância aqui do lado? Então fica mais difícil para eu conseguir fazer a fixação dessa maneira. Aqui não, aqui eu já fixo na chapa, fixo os 4 componentes e tampo com azul. Ah, eu preciso mexer? Tira a tampa azul, acabou. Você tá tudo ali na mão. Eu não preciso desmontar tudo para eu chegar onde eu quero. No caso do Corsa, lembra? Né? E evitar a utilização de parafusos a mais também, né? Evitar ajustes. Fica, né? A figura abaixo mostra o exemplo de 2 peças que necessitam ser confeccionadas em diferentes materiais, ou seja, peça 1, peça 2, e fixa por 2 parafusos para permitir o ajuste do comprimento total da peça. Peça 1 e fixação 1 e 2, né, para ajuste de distância. Se eu preciso ficar ajustando a distância toda hora para montar, tem alguma coisa errada. Então vamos padronizar a distância e fazer, né, uma substituição por uma peça única, com o comprimento já calibrado, uma dimensão já calibrada com uma determinada tolerância. Então lembra do projeto detalhado? O componente que você está desenhando, o princípio de solução que você está desenhando, já com calibração, com tolerância, e você coloca esse novo componente, né, e considerado possível aumento, você vai ter uma redução do custo de montagem e número de componentes de 2 componentes para 1 componente, mesmo após ser considerado o possível aumento no custo de matéria-prima. Porque essa forma, mesmo que aumente um pouquinho o custo de matéria-prima, você está trabalhando uma única peça e não 2. Porque aqui ainda são 2 peças e 2 parafusos a mais. Então essa relação entre a qualidade exigida e a qualidade do projeto de manufatura e montagem, você vai fazer e vai falar, não, vai estar dentro do nosso esperado, a gente pode fazer dessa forma. Porque com certeza vai diminuir o custo, né? Outra forma, né? Utilização, os principais da cinemática do projeto. Agora já entrou numa parte que eu não domino muito. Mas tudo bem, existe uma situação em que a super restrição de movimentos pode gerar dificuldade de montagem. A figura abaixo mostra o exemplo em que a localização do cubo quadrado, não sei por que vai ser cubo redondo também, em um plano pode ser realizado facilmente por apenas 3 pontos. Então, ao invés de você ter uma superfixação usando 6 parafusos desse cubo, eu posso usar 3 parafusos e uma chave de pressão aqui, né? Isso é só uma chapinha que ela é dobrada, ela tem um coeficiente de resistência elástica ali, né? Por causa da forma dela. Então você simplesmente já coloca ele e ele já fixa pela força dela. Então ela já levanta a força dela, né? O cubo. E aí você faz só a pressão necessária para regular aquele cubo. Aqui também é outro exemplo, né? Que a gente está pegando a fixação. Então vai ser aplicado o conceito de cinemática de componente, mantendo-se a função do conjunto e eliminando os pinos. Então, no caso aqui, nós temos 2 pinos, a chapa
para ordenar a orientação da fixação desse pino, não deixar ele ir mais do que deve. A arruela e a porca, né? E agora que no segundo estágio foi colocado só uma reentrância e um pino, a arruela e a porca, e aqui no caso nós mudamos o desenho da peça para ordenar a fixação dela em relação a uma única porca. Tá vendo a diminuição? Diminuiu-se 2 pinos e a arruela dentro do suporte, apenas mudando o desenho da chapa, né? E da peça, ao invés dela ser totalmente circular, tem essa reentrância de orientação. Ok, gente? Esses foram os exemplos de design para manufatura e montagem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido bem o conceito de manufatura e montagem. E nós vamos fazer agora uma atividade, né, em sala de aula com o Lego. Então tá bom. Muito obrigado e a gente fica assim até a próxima. Tchau, tchau.